Título: A Ordem de Deus, por Bruce Anstey. Sexta parte. Portanto, o Senhor indicou que a Igreja professa, a mulher, iria corromper o alimento dos filhos de Deus ao introduzir má doutrina, misturando-a com a verdade acerca da sua pessoa. Foi exatamente o que aconteceu. Na vasta profissão da cristandade, muitos ensinos errôneos e malignos têm sido associados à pessoa de Cristo. Sendo assim, estas 3 parábolas no Evangelho de Mateus indicam que haveria a introdução de pessoas malignas, Mateus 13, 24 ao 30. Espíritos malignos, Mateus 13, 31 ao 32, 1 Timóteo 4, 1, e doutrinas malignas, Mateus 13, 33. Pessoas malignas. Mateus 13, 24, 30. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu, no teu campo, boa semente? Por que tem, então, joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas, o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Espíritos malignos. Mateus 13. 31 ao 32. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo. O qual é, realmente, a menor de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu, e se aninham nos seus ramos. 1 Timóteo 4. 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios. E doutrinas malignas. Mateus 13. 33. Outra parábola lhes disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Algumas outras similaridades do reino, no Evangelho de Mateus, também indicam essa ruína que acabaria se introduzindo. Por exemplo, Mateus 25. 1 ao 13 diz que todas as 10 virgens tosquenejaram e adormeceram. Elas estavam dormindo quando deveriam estar vigilantes. Mateus 25. 1 ao 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas, e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O testemunho de Pedro. O apóstolo Pedro também falou dos ensinos malignos que surgiriam no testemunho cristão.
Ele disse que falsos mestres se levantariam dentre os santos de Deus e introduziriam heresias de perdição ou que muitos seguiriam e até ao ponto de falarem mal do caminho da verdade, 2 Pedro 2, 1 ao 3, 16. 2 Pedro 2, 1 ao 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. 2 Pedro 3, 16. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Heresia não é ensinar má doutrina, mas criar seitas. Uma heresia ou seita é, por definição, a criação de um partido ou divisão dentro de uma igreja, o qual rompe com os demais e forma sua própria comunhão em torno de uma opinião particular. É verdade que a má doutrina costuma estar conectada à formação de seitas, e provavelmente é por isso que muitos cristãos pensam em heresia como o ensino de coisas heterodoxas e blasfemas, mas a heresia é, na essência, a formação de uma divisão notória na igreja. A mais sutil de todas as heresias é aquela que se desenvolve em torno de alguma parcela da verdade até excluir outras verdades. Podem existir muitos verdadeiros crentes conectados a essas heresias. Mas uma heresia de perdição, da qual Pedro fala, é uma seita que constrói sua causa em torno de doutrinas destruidoras de almas. Quando observamos a vasta profissão da cristandade, vemos todas as inúmeras divisões e seitas que existem na igreja. Ouvimos que existem hoje mais de 1000 comunhões denominacionais e não denominacionais. Felizmente podemos dizer que a maioria desses grupos eclesiásticos não são heresias ou de perdição, mas mesmo assim são divisões na igreja e se configuram em sectarismo. Além disso, não vamos nos esquecer de que as Escrituras dizem que devemos rejeitar a heresia porque é uma obra da carne, Tito 3, 10 ao 11, 1 Coríntios 11, 19 ou Gálatas 5, 20. Tito 3, 10 ao 11. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. Sabendo que esse tal está pervertido, e peça, estando já em si mesmo condenado. 1 Coríntios 11, 19. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Gálatas 5, 19 ao 20. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. O testemunho de João. Enquanto o apóstolo Paulo alerta sobre aqueles que retrocedem da revelação da verdade cristã, de Hebreus 10, 38 ao 39. Hebreus 10, 38 ao 39. Mas o justo viverá pela fé, e, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. O apóstolo João adverte a respeito daqueles que a ultrapassam, ou prevaricam, ou e não permanecem nela, 2 João 9. 2 João 1, 9. Todo aquele que prevarica, e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. João falou desse desvio como resultado do trabalho de mestres anticristãos. A respeito deles, João afirma, saíram de nós, mas não eram de nós, 1 João 2, 19. 1 João 2, 19. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque, se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Ao dizer
nós. Aqui e em muitos outros lugares de sua epístola, João está se referindo aos apóstolos. Sair da comunhão e doutrina dos apóstolos era o mesmo que abandonar. Enquanto João se referia primariamente ao abandono da doutrina concernente à pessoa de Cristo, podemos ver que o testemunho cristão não parou aí. Muito daquilo que é aceito como ordem na igreja não tem qualquer fundamento nos ensinos dos apóstolos. O que vemos nos faz lembrar o que o Senhor disse aos fariseus, ao afirmar que eles estavam ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Ele também disse, bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição, Marcos 7, 9. Marcos 7.7. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Versículo 9. E dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Judas também nos diz que certos homens se introduziriam furtivamente entre os cristãos e converteriam-o em dissolução à graça de nosso Deus, ou Judas 4. Ele descreve o caráter dos que corromperiam o testemunho cristão como pessoas que entrariam pelo caminho de Caim, sendo levadas ao erro de Balaão, e perecendo na rebelião de Coré, e Judas 11. Judas 1. 4. Porque se introduziram alguns, que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus, e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Judas 1. 11. Ai deles! Porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Estas três coisas descrevem muito bem o tipo de erro eclesiástico que hoje prevalece na cristandade. Primeiro, há o caminho de Caim, que descreve a tentativa de se mostrar boas obras para Deus como forma de ser aceito por ele. Caim era um homem religioso por ter oferecido um sacrifício, mas o que ele ofereceu a Deus, numa tentativa de obter aceitação, foi obra de suas próprias mãos, sendo rejeitado por isso, e Gênesis 4, 1-5. Gênesis 4, 1-5. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse, alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Sua oferta não tinha o sangue que prefiguraria o sacrifício cabal do sangue derramado do Senhor Jesus Cristo, sem o qual ninguém pode ser abençoado por Deus. Hoje está sendo pregado nos púlpitos de muitas igrejas um evangelho sem sangue, o qual nem mesmo é o evangelho. Por meio dele muitos têm sido levados a crer que podem apresentar suas boas obras a Deus em troca de aceitação e salvação, mesmo que a Bíblia indique claramente que a salvação não vem das obras, Efésios 2, 8-9, Tito 3, 5, Romanos 4, 4-8. Efésios 2, 8-9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Tito 3, 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Romanos 4, 4-8. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas, aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas, e cujos pecados são cobertos.
Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado.